versículo 10 do profeta Daniel. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, nesta noite, glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 10 do livro do profeta Daniel. Daniel, pois, quando soube em sua casa, e orou, e havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia, se punhava de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Amém? Aleluia, Deus. Nós sabemos, deparamos Daniel numa situação tão difícil. Encontramos Daniel, aleluia, glória a Deus, sendo ameaçado. Encontramos Daniel, aleluia, sendo, aleluia, apontado. Encontramos Daniel, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Deus, passando por situações adversas. Mas uma coisa eu aprendo com Daniel. Uma coisa, aleluia, eu aprendo, aleluia, com o Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu aprendo, aleluia, com o meu Senhor, aleluia, o Deus de Israel, aleluia, que não desampara o justo. Uma coisa, aleluia, Daniel, aleluia, não temeu o seu adversário. Daniel, aleluia, não ficou com medo. Daniel, aleluia, não ficou, aleluia, desesperado. Daniel, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, quando Daniel, aleluia, soube, aleluia, que o decreto estava assinado, aleluia, carimbado, aleluia, Daniel, aleluia, orava. Daniel, aleluia, tinha por costume, aleluia, buscar, aleluia, o Deus santo e glorioso que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, aleluia, se colocava de joelho, e aleluia, e a palavra de Deus diz que havia janelas abertas, aleluia, para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia, aleluia, ela nos fala sobre janela, aleluia, a Bíblia é recheada, aleluia, de janelas. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nesta noite, aleluia, eu quero frisar algo para a tua vida e para a minha vida nesta noite. Qual é a janela, aleluia, que você se encontra? Qual é a janela, aleluia, no decorrer desta mensagem, aleluia, que você, aleluia, vai se encontrar? Aleluia, Deus. Quando a Bíblia, ela fala de janela, aleluia, ela fala de janela de escape. Quando a Bíblia, ela fala de janela, aleluia, ela fala de janela de prosperidade. Quando a Bíblia, aleluia, ela fala de janela, aleluia, ela fala janela, aleluia, da obediência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando a Bíblia, aleluia, ela nos revela, aleluia, sobre janelas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela fala também de janela do sono da indolência. Mas eu encontro Daniel, aleluia, numa janela, que é a janela, aleluia, que se encontra também, aleluia, lá em Gênesis, aleluia, capítulo 6, no versículo 16, aleluia, quando Deus, aleluia, diz assim mesmo, pastora, aleluia, aleluia, Noé, aleluia, se levanta, aleluia, eu vou te dar a medida de uma embarcação, louvado seja o nome do Senhor, mas lá em cima, aleluia, tu vai construir, aleluia, uma janela, aleluia, que é a janela, aleluia, da obediência, que é a janela, aleluia, da, aleluia, providência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós pegamos Deus
Nós queremos colocar ele na parede. Muitas das vezes, aleluia, queremos barganhar com Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim mesmo, aleluia, no livro do profeta Isaías, aleluia, 45, aleluia. Aí daqueles que contem dele com seu Criador, aleluia, cacos entre cacos serão, ou seja, não é nada, aleluia, diante da glória, diante da presença de Deus, diante, aleluia, da majestade. Aleluia, da majestade de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Isaías, aleluia, aleluia, Isaías 40, 43 ou 41, ele diz assim mesmo, aleluia, quando ele está adorando o Senhor, sabe quando ele se coloca, aleluia, na presença de Deus, aleluia, na sua humildade, aleluia, ele diz assim mesmo, aleluia, bichinho de Jacó. Glória a Deus. Mas muitas das vezes, a minha arrogância, o meu egoísmo, não deixa eu prosperar. Porque a minha arrogância, ela me leva para a desobediência. Muitas das vezes o meu egoísmo leva também para a desobediência. Aleluia. Porque Daniel prosperou de uma forma especial, aleluia, dentro do palácio. Porque Daniel, aleluia, prosperou, aleluia, porque desde o começo, aleluia, ele temia, aleluia, Deus, aleluia, ele obedecia a Deus, aleluia. Tanto é, aleluia, se nós lermos o livro de Daniel, no capítulo 1, aleluia, nós vamos encontrar Daniel, aleluia, rejeitando o manjado do rei, aleluia. Encontramos Daniel rejeitando o vinho do rei, encontramos Daniel se colocando na posição, aleluia, para receber as bênçãos de Deus. Sempre eu digo, quem é Davi, continua sendo Davi. Na presença de Deus, na presença do Rei da Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes vem algo em nossas vidas para nós nos corromper, para que a aliança de Deus venha a ser quebrada. Aleluia. Para que eu não venha prosperar nem na minha vida espiritual, nem sentimental, nem conjugal e nem financeira. Eu me quero. Mas quando a minha vida está voltada para Deus, quando, aleluia, eu coloco Deus como prioridade na minha vida, aleluia, eu vou alcançar as bênçãos de Deus, aleluia, as bênçãos vão me alcançar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A enfermidade, ela pode até bater na minha porta, aleluia, mas ela não vai permanecer. A miséria, aleluia, pode até bater na minha porta, mas ela vai ter que sair, aleluia, porque eu sirvo um Deus, aleluia, que me escolheu para ser próspero, para ser abençoado, o nome dele ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então podia muito bem Daniel se corromper. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, ele sabia, aleluia, que era condenação. Daniel orava, Daniel buscou ao Senhor. Daniel se prostrou, adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira janela, aleluia. Essa janela, aleluia, que é a janela da providência, aleluia. Que é a janela, aleluia, que vai me levar à conquista, aleluia. Tanto é, aleluia, quando Noé construiu a arca, aleluia, em Gênesis 6:16, aleluia, foi uma janela lá em cima, aleluia. Nós sabemos que veio o dilúvio, aleluia, foi 40 dias e 40 noites de chuva, de muita água, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando, aleluia, eu vou lá para Gênesis, aleluia, 8:6, aleluia, a palavra de Deus diz que as águas começaram a baixar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Noé, aleluia, abriu a
janela, aleluia, e soltou uma pomba, aleluia, e aquela pomba foi, aleluia, ela foi, aleluia, e voltou de novo, aleluia, porque não tinha encontrado terra, aleluia, e foi a segunda vez, aleluia, e pela segunda vez, aleluia, ela veio com uma folha de oliveira, aleluia, é o sinal da providência, é o sinal, aleluia, que Deus está abrindo as portas, aleluia, para a tua vida, é sinal, aleluia, que Deus não te desamparou. Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser exaltado, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus, aleluia, Deus, glória a Jesus. Aleluia. Dentro desse texto, vou falar um pouco do meu testemunho. Quando eu retornei de Macapá e vim para o estado do Pará, nós fomos morar em São Mateus. Deus abriu as portas de uma forma especial. Aluguei casa, mobiliei a casa tudinho, eu e meu filho, aleluia. Quando completou 9 meses, Deus já tinha falado no meu coração. É para eu vir embora, porque Deus tinha obra. Eu disse, não vou ficar aqui. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós apanhamos. Ou então Deus é. Aí eu adoeci. Minha pressão todos os dias era 15, 16, aleluia. Passava mal. Uma vez cheguei na casa de um irmão, aleluia, tinha vindo do hospital. Eu me sentindo mal, peguei, chamei, falei para a mãe do irmão, aleluia, ela fazer um chá para mim, ela fez um chá. E aquele não passou, eu liguei para minha irmã. Contei para ela a situação. No outro dia eu vim embora para Belém. Eu fazia exames. Deu gordura no fígado. Deu gastrite. Liguei, eita Deus. E agora? Uma coisa eu digo para você, igreja. Eu, pastor Carlos, não tenho medo de começar do zero. Aleluia. Sabe por quê? Eu sirvo um Deus que é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Eu sirvo um Deus que é santo. Glória a Eu Deus. sirvo um Deus que é poderoso. Eu sirvo um Deus, aleluia, Ele nos chama, aleluia, Ele nos chama, aleluia, para nos colocar em cima e não embaixo. Diz a palavra dele que Ele nos chama, aleluia, para que a gente venha resplandecer, aleluia, para que o nome dele venha ser glorificado. Aleluia, Senhor. E para onde eu vim, aquela para a casa da minha mãe, até hoje eu estou lá. Eu tive que dar todas as minhas coisas. Eu dei. Procurei venda, ninguém queria comprar, então eu disse, vou dar, Deus. Eu não posso levar, eu vou dar. E dei. E dei com amor. E Deus providenciou tudo. Aleluia. Tudo. Médico, exames, tudinho, Deus providenciou isso aqui. Quando nós, aleluia, estamos na janela, aleluia, da oração, aleluia, nós estamos na janela, aleluia, tem que estar na janela, aleluia, da obediência. Se eu estou na janela da obediência, aleluia, eu estou na janela da provisão de Deus para a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, se eu estiver, aleluia, na janela, aleluia, em qual se encontrou Mical, eu não vou prosperar. Nós encontramos, aleluia, Mical, aleluia, no capítulo, aleluia,
19, aleluia, de 1 Samuel, aleluia, Mical, aleluia, quando soube, aleluia, que, aleluia, Saul, aleluia, queria matar Davi, Mical, aleluia, ajudou Davi, aleluia, fugir por uma janela. E a mesma janela que Mical abençoa Davi, aleluia, foi a mesma janela, aleluia, que ela desprezou Davi quando a arca da aliança, aleluia, estava entrando em Jerusalém. Davi, aleluia, tirou a sua veste, aleluia, de rei e começou a dançar. E Mical olhava por uma janela, aleluia, desprezando Davi, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, aquele que de desprezo, aqueles, aleluia, que, aleluia, olha para você, meneia a cabeça, aleluia, eles não sabem o Deus que você serve, ele não sabe, aleluia, o Deus que está na peleja, aleluia, pelejando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Mical, ela despreza Davi. Sabe como foi o final de Mical? Não deu um fruto para Davi. Não deu um filho para Davi. Aleluia. Não prosperou. Aqueles, aleluia, que desprezam, aleluia. Aqueles, aleluia, que desprezam, aleluia. Aqueles que foram chamados, escolhidos, separados, remidos pelo sangue do Cordeiro naquela cruz do Calvário, aleluia, são mais do que vencedores. Aleluia. São mais do que vencedores, aleluia. Mas para que eu venha vencer, mas para que eu venha conquistar, aleluia, eu tenho que estar na janela da obediência. A janela da obediência. E muitas das vezes eu não quero estar na janela da obediência. Por causa da arrogância. Aleluia. Muitas das vezes a gente não tem domínio próprio. É difícil, não é verdade? É difícil? É difícil ter domínio próprio. Sabe que Jesus vem dizendo a si mesmo, aleluia, se te baterem na tua face direita, entrega a outra. Aleluia. Até que é difícil. Se alguém bater, se alguém te caluniar, se alguém te apontar, se alguém te defamar, o que é que você vai fazer? Vou dar parte. Aleluia. Abrir um processo contra a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí entra a força do homem. Aleluia. Sabe aquela palavra de Deus diz? Olha, se teu adversário te pedir para ti, anda uma milha, anda duas. Aleluia. Cadê a humildade? Aleluia. Cadê o amor? Aleluia. O domínio próprio. Aleluia. Ele diz assim mesmo, aleluia, olha, se te pedir a capa, entrega a túnica, aleluia, é difícil. Louvado seja o nome do Senhor, é difícil. Sabe por quê, igreja? É difícil, porque o caminho é estreito, aleluia, o caminho é apertado, aleluia, mas tem crente que só olha, aleluia, na entrada, aleluia, do caminho, e esquece, aleluia, quando passa, aleluia, pela porta estreita, lá na frente ela vai enlardecer. Aleluia, para o nome do Senhor ser glorificado, glorificado, exaltado, aleluia, o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Deus. Eu amo esse Deus, santo e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele me surpreende de uma forma especial. Porque Ele sabe. Porque Ele me conhece, Ele sabe a minha estrutura. Ele sabe, aleluia, até onde eu vou aguentar. Aleluia.
Quando Deus me mandou para as missões, aleluia, foi fazer missões no campo, nos campos de Marajó, aleluia. Quando Deus me mandou para o estado do Amapá, foi fazer missões, aleluia, nos ribeirinhos, aleluia, do estado do Amapá, aleluia, e não é fácil. Teve obreiros que olharam para mim e disseram assim mesmo, só o Senhor, pastor. Só o Senhor mesmo para dar nesse lugar. Um lugar miserável. Diga aí, meu filho, o lugar pode ser miserável, mas a palavra de Deus ela tem que se cumprir na minha vida. Se a palavra de Deus está na minha vida, onde eu colocar as plantas dos meus pés, tem que haver prosperidade. Onde eu colocar minhas mãos, aleluia, Deus vai abrir as portas, porque é o Deus da providência, porque eu estou na janela da obediência, aleluia. Se eu estou na janela da obediência, aleluia, estou na janela da providência. As providências de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E Mical não prosperou. Mical abençoa e depois amaldiçoa. Mical, aleluia, ajuda Davi, mas depois ela despreza Davi. Aleluia. É isso que muitas das vezes acontece? Acontece isso. Aleluia. Eu tenho certeza que você já ouviu, aleluia, uma palavra que diz assim mesmo, maldição proferida. Eu mesmo me libero, dentro de casa, no meio da minha família, no casamento, aleluia, na vida conjugal. Deus nos chamou, aleluia, para ser canal de bênção. Canal o quê? Bênção. Não foi isso que Davi falou? Senhor, aleluia, coloca um anjo, aleluia, nos meus lábios, na minha boca, aleluia, para eu não pecar contra ti. E muitas das vezes damos legalidade para o cara de borracha, para roupa suja. Mas no momento, aleluia, que eu me posiciono na presença de Deus, no momento, aleluia, que eu me coloco na fenda, aleluia, na presença de Deus, aleluia, Deus, aleluia, Ele entra com providência na minha vida. Ele entra com providência. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá para Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, aleluia. O rei Dário, ou então o rei Dario, aleluia, ele gostou. Ele amou, aleluia, aquele propósito, aquela proposta. Ele ficou alegre, aleluia, sério, eu vou ser cada pedaço. Aleluia, é só a mim que vão prestar adoração, é só a mim, aleluia, que vão se curvar, aleluia, a mais ninguém, aleluia. E você pensa que ele não gostou? Gostou, porque estava em época, aleluia, em época política. Ele amou, aleluia, o decreto. Deus está descendo algo novo nesta noite aqui, aleluia, Deus está, aleluia, Deus está na casa, igreja, então adora Ele nesta noite. Deus está na casa, aleluia, glorifica, exalta o nome dEle nesta noite, aleluia. Quando Daniel, aleluia, foi jogado, aleluia, quando, aleluia, Dario chega diante dele e diz assim mesmo, olha Daniel, aleluia, eu sei o Deus que tu serve. A fé de Daniel já estava contagiando Dário. Eu sei o Deus que tu serve. Aleluia. E vai te livrar dos leões. Aleluia. Louvado seja o nome do
Senhor. A fé de Daniel já estava contagiando. Ei, aleluia. Se eu estou na janela, aleluia, da obediência, a minha fé vai contagiar, aleluia, o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Se eu estou, aleluia, na janela da obediência, a minha fé, aleluia, vai contagiar. E a minha casa, aleluia, eu vou abrir os lábios e vou dizer: a minha casa, a minha família, aleluia, vão servir ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia, nos revela, aleluia, como Daniel foi jogado naquele buraco, aleluia, foi, aleluia, colocado uma pedra e foi selado, aleluia, com o anel do rei, aleluia, e a lei não podia ser abolida, a lei não podia ser revogada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, aleluia, tem crente que pensa que o diabo é besta, o diabo não é besta não, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes tem pessoas que batem, mas esquece, aleluia, aleluia, que ele está te esperando, aleluia, lá na esquina, uma falha, uma brecha, ele vai pegar. Aleluia a Deus. Se eu não vigiar, ele pega. Ou não pega? Pega. Aleluia. Eu me espelhava no pastor da mídia. Deixa eu lembrar o nome dele. Esse cara é o pastor Adelino. Quando eu entrei nas redes sociais, que eu ouvi o testemunho dele, a rasteira que o diabo deu nele, ele perdeu tudo. Tudo. Até o ministério dele. Quando eu entrava nas redes sociais, aleluia, eu procurava, eu pesquisava todas as pregações dele. E assistia. Eu vi uma dele, aleluia, que ele desafiou uma macumbeira. Que ele mandou a macumbeira bater foto dele, e deu o nome dele para a macumbeira tudinho. Aleluia. Essa macumbeira se converteu. Aleluia. Se converteu a Jesus. Mas você pensa que o diabo ficou satisfeito? Ele ficou. Aí no vacilo, ele quer. Sabe por quê? Aleluia. Vem os pratos. E as ofertas. Mas se eu estou na janela da obediência, meus queridos, aleluia, o leão vai ter que fechar a boca. Aleluia. Os meus adversários que me apontaram, me apedrejaram, vão lá para o buraco. Aleluia. O nome do Senhor ser glorificado. E a minha fé, aleluia, não vai deixar, sabe o quê? Aleluia, o rei Dario dormir. Aleluia, ele não dormiu. Aleluia, não quis comer, não quis beber, não quis, aleluia, música nenhuma, aleluia, sei porquê, era Deus que estava trabalhando, olha, no consciente dele, era o Espírito Santo de Deus que estava visitando ele, era o Espírito Santo de Deus que estava incomodando ele, era dizendo assim mesmo para ele: olha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tu vai ver coisas tremendas, aleluia, que eu vou fazer na vida do meu filho lá dentro daquele buraco, tu vai ver coisas tremendas, aleluia, eu não sei qual é o cativeiro que você está, aleluia. Mas não há cativeiro sem. Não há cativeiro sem bênção. Aí 5 horas da manhã, aleluia, Daniel chegou lá. Ei, Daniel, meu filho, o Deus que tu serve te livrou dos leões. Oh Senhor, aleluia. Eita Deus, tem decreto nessa noite que está sendo assinado, tem bênçãos que está sendo assinada, aleluia, pela tua fé, pela tua determinação, na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quando, aleluia, tiraram a pedra,
pastora, por gentileza, aleluia, de mão dadas, aleluia, com Dário, e Dário dizendo assim mesmo: olha, Daniel, aleluia, eu vou mandar fazer um decreto, aleluia, que toda raças e línguas e nações vai ter que adorar o teu Deus, vai ter que se prostrar diante da presença de Deus. É assim que eu vejo o meu adversário, aleluia. É assim que eu vejo, aleluia, o agir do meu Deus trabalhando sobre a vida dos meus adversários. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para me receber, eu ser próximo, eu tenho que estar na janela da obediência. Janela da obediência. Se eu não estiver na janela da obediência, não prospero. Aleluia. Quando eu estava no Vale da Libertação, o ministério lá em Soure, aleluia, que foi o começo do meu ministério, meu chamado, aleluia. Eu visitei uma comunidade chamada Caldeirão, quilombola, aleluia, Caldeirão em Salvaterra, e vi a carência, aleluia, e disse assim mesmo: pastor, eu quero essa terra, eu quero esse povo, eu quero esse lugar. Ele olhou para mim e disse assim mesmo: tu garante? Eu não garanto, mas eu sei um Deus que tudo posso, aleluia, glória a Deus, aleluia. E disse assim mesmo: vai para lá fazer a obra. E comecei a caminhar, fazer a obra em Soure e Salvaterra. Soure e Salvaterra, aleluia, glória a Deus. Quando você chega num lugar para fazer a diferença, você incomoda o diabo. Quando você chega num lugar, aleluia, para fazer, aleluia, a diferença, você muda o ambiente. Você transforma o ambiente, aleluia, pela tua fé. A glória de Deus começa a se manifestar, aleluia. E quando eu cheguei na igreja, aleluia, a metade dos crentes se desviaram todinho, pastor. Todos foram para o carnaval. Toda tarde eu evangelizava. E teve uma noite, uma tarde que eu cheguei e comecei a limpar lá um barracão que tinha. Aleluia. Uma senhora se colocou na janela e disse assim: meu, sei, pastor, os seus crentes estão todos desviados. Você sabe a mesma ira que deu em Paulo e Silas? Quando aquela jovem estava naquela janela, quando eles iam para a oração nona, e subiu uma ira. Levantei minhas mãos com autoridade e repreendi. Aleluia. Quando eu levantei minhas mãos e repreendi, olha para dentro. Às vezes é necessário, às vezes Deus permite, aleluia, o impedimento saia, ele manifestar a glória dele sobre a tua vida, aleluia, o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes é necessário ele tirar, aleluia, para que ele venha derramar da glória dele, aleluia, para vir algo novo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, sobre a tua casa, aleluia, sobre a tua vida financeira, aleluia, sobre a tua vida espiritual, o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando cheguei lá, aleluia, me apresentaram um documento, isso foi obreiro, e disse assim mesmo: pastor, está aqui a dívida para o senhor pagar. E deu as costas para mim e disse: meu filho, vem aqui. Não é assim não. Vamos conversar. Eu peguei o papel e disse assim: meu filho, primeiramente, não foi eu que fiz a dívida. A dívida era da igreja, então eu vai pagar a igreja no senhor.
Foi para o ministério. Sabe quanto eu exigia? R$16 não pagava nem meu transporte. Mas quando Deus está na causa, meus queridos, Ele usa até uma comida para te abençoar. Aleluia. Eu estava com um papel de energia vencido. E não tinha. O caixa da igreja estava zerado e estava devendo. Eu estava fazendo culto numa sexta-feira, passou um casal. Vi 50 metros, deu uma volta. Quando eles voltaram, aleluia, era tudo aberto, era um barracão. Uma irmã entrou e colocou R$20 em cima da mesa e foi embora. E a luz, a energia era R$10. Naquela época. Disse, obrigado, Deus. Tu usa quem tu queres. Tu faz do teu jeito, para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser exaltado, Senhor. Tu usa, meu Pai, quem tu queres e como tu queres. Aleluia, para o teu nome ser exaltado. Aleluia. E Deus abençoou muito aquela hora. Saí de lá, aleluia, de cabeça erguida. Deixei uma igreja, um ministério. Aleluia. O nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas que querem trabalhar para Deus, mas querem receber. Não é verdade? Já aconteceu isso. Teve uma irmã, uma pastora me ligou e disse assim, meu pastor, quando é que o senhor prega para o senhor me ministrar na igreja dela? Eu disse, nada, irmão. Não prego, não cobro nada. Aleluia. Aleluia. Amém, pastor, porque todos que passarem por aqui têm que pagar. Aleluia, Deus. Deus te chamou para ser abençoada, para ser abençoado. Aleluia. Deus te chamou com propósito. E se nós andarmos na obediência, nós vamos alcançar a prosperidade. Seja tudo. Em toda, aleluia, em todo o círculo da minha vida, eu vou ser próspero. Eu vou ser abençoado. O nome do Senhor ser glorificado. Para encerrar, aleluia, a última janela, aleluia, dessa mensagem, aleluia, nós encontramos, aleluia, lá no livro, aleluia, de Malaquias, capítulo 3, aleluia, do versículo, aleluia, do versículo 7 em diante. Olha como diz, aleluia. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizem, em que havíamos de tornar, aleluia? Aí no 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, aleluia, e dizeis, em que roubamos, aleluia, nos dízimos e nas ofertas de alçadas, aleluia, com maldições sou maldito, porque rouba a mim, vós e todas as nações, trazei o dízimo à casa do tesouro, aleluia, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, que, aleluia, se vós não abrirei janelas no céu, e não derramarei, aleluia, bênçãos tal, aleluia, de vossas, aleluia, sem medida. O povo questiona. O povo diz assim mesmo, aleluia. Em que nós nos desviamos, Deus? Deus está olhando, aleluia, lá para a decadência do templo, aleluia, que falou, aleluia, o profeta Ageu, aleluia, quando ele diz assim mesmo, olha, aleluia, quem viu essa casa? Aleluia, quem viu a luxúria desta casa? Aleluia, quem viu, aleluia, essa casa toda mobiliada, aleluia, com ouro, com prata,
se encontra agora destruída, aleluia. Ele diz assim mesmo, aleluia, que a glória da segunda casa vai ser muito melhor do que da primeira, aleluia. Ele está falando de um templo, aleluia, chamado Jesus Cristo. Ele está falando do Messias, aleluia. Ele está dizendo, olha, aleluia, em tempos melhores para a nossa vida, porque, aleluia, nós vamos caminhar na graça, nós vamos caminhar, aleluia, numa comunhão com Deus. Ele vai abrir as portas, aleluia, para o nome dele ser glorificado, mas muitas das vezes, aleluia, fecha a mão. Aleluia a Deus. Sabe como costumava dizer, aleluia, lá no Marajó, ou os ribeirinhos, aleluia, mão de mucuraçada. Aleluia. Aleluia. Quem foi no interior por aí já viu uma loucura? Aleluia. Joga ela no fogo. O que é que ela vai fazer? Ó? Vai fechar a mão. Aleluia. Ela vai fechar a mão. Ninguém vai abrir a mão dela. Ninguém. Fecha a mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou na janela da obediência, se eu estou na janela da, aleluia, da providência de Deus, aleluia, se Deus está me abençoando, aleluia, glória a Deus. Aleluia a Deus. Muitas das vezes, a arrogância não deixa eu dizimar. A arrogância não deixa eu ofertar. Aleluia. Pastor não precisa. A igreja não precisa. Te digo que precisa. Aleluia. Te falo a verdade que precisa. E você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. O nome do Senhor ser glorificado. No momento, aleluia, que eu abrir as mãos. No momento, aleluia, que eu vou dar um tapa na cara do diabo. Aleluia. Sabe por quê? A palavra diz assim mesmo. Aleluia. Roubará homem a Deus. Todavia vós tem me roubado no que nos dízimos e nas ofertas de alçada. Aleluia. Olha que ele vem dizendo. Com maldições são maldito. Aí entra, aleluia, que está lá, aleluia, no Salmo 91, a peste perniciosa, a enfermidade. Aí fechou as mãos, aleluia, nos 10% vai gastar 50% na farmácia, vai gastar o triplo, aleluia, nas consultas, aleluia. Eu não estou dizendo que você nunca vai precisar, aleluia, nós precisamos, aleluia, de médicos. Nós precisamos uma consulta de rotina, tudo bem. Aí muitas das vezes, querido, a nossa perna, Deus está apertando, Deus está apertando, Deus está apertando. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes só glorificamos a Deus, aleluia, um celeiro transbordando. Elimeleque não falou isso? Elimeleque, aleluia, quando em Belém de Judá parou de chover, a terra ficou seca, aleluia. Ele pega a esposa dele, os 2 filhos dele e vão embora para Moab. E lá em Moab ele começou a plantar, começou a prosperar. Aleluia. Deus permite? Permite. Com certeza ele permite. Mas depois vem a promessa. E quando Elimeleque abre o seu bom celeiro, ele diz assim: te farta a minha alma de tanto cerear, de tanto, aleluia, de tanta semente que tinha. Mas ele tombou, ele caiu em Moab. E em Moab, aleluia, ele foi enterrado. Os seus filhos, aleluia, Malom e Quilom também tomaram, aleluia. E ficou Noemi, aleluia, com 2 noras, ficou 3 viúvas dentro de uma casa, aleluia. E chegou uma notícia no ouvido dela, aleluia, que em Belém de Judá, aleluia,
começou a chover em Belém do Judá, aleluia, começaram a dar pão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela pega, aleluia, algumas coisas dela e vai para Belém do Judá, as suas também arrumam, aleluia, as suas coisas vão junto com ela, aleluia, mas chegou, aleluia, um certo período da caminhada, aleluia, que uma desistiu, aleluia. Mas uma disse assim mesmo, aleluia, olha Noemi, aleluia, o Deus que tu serve, eu vou servir, aleluia, se tu ficares no relento, eu vou ficar contigo, se tu comeres pão, eu vou comer contigo, aleluia, mas eu não vou te largar, aleluia, porque eu sei, aleluia, que Deus tem promessas na tua vida. Aleluia, Deus. Foi à toa. Ela foi ser bisavó de Davi. Aleluia. Aleluia, Deus. A bênção, ela é gerada através da minha fé, da minha obediência. A bênção, ela começa a ser gerada de uma forma especial na minha vida, quando eu começo a obedecer. O nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, O nome do Deus. Senhor ser exaltado. Aleluia, Louvado seja o Senhor. nome do Senhor. Aleluia, Aleluia, Deus. Deus. Louvado seja o nome do nosso Aleluia, Deus. Deus. E muitas das vezes, aleluia, nós estamos dando um morro em ponta de Aleluia, faca. Jesus. Estamos lá no Salmo 80, Salmo de Asaf. Ele diz assim mesmo: até quando, Senhor, tu vai nos rejeitar? Até quando, Senhor, nós vamos comer pão com lágrimas e tomar copirosos prantos? Até quando, Senhor, tu vai permitir o adversário zombar de nós? Até quando, Senhor, tu vai permitir, aleluia, o adversário exortar, meu Pai, nossos sonhos, nossos projetos, os nossos ideais, aleluia? Tu tem promessa, aleluia, porque, Senhor, aleluia, que vem na minha memória, aleluia, que tu arrancaste uma vida do deserto, fizesse do Egito, fizesse peregrinar no deserto e, aleluia, aprofundasse raízes. O teu nome ser glorificado. Aleluia, Senhor. E muitas das vezes eu não consigo prosperar. Aleluia, Deus. Ou se prospero, Aleluia, Senhor. prospero um mês e outro mês só é fracasso, só derrota. Aleluia. Todas vezes prospera, come do bom e do melhor. Aleluia. Mas não quero comer só um mês. Deus, é daqui, não tem ali na porta, vai além. Vai muito além, vai muito além. As tuas promessas na minha vida vai muito além, Senhor, porque a visão que tu me dá, Senhor, eu vou olhar além do horizonte, aleluia, eu vou ver, Senhor, as tuas promessas se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, nos meus ideais. Aleluia. Às vezes não consigo prosperar. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu gosto de fazer a obra de Deus. Foi chamado para isso. Aleluia, Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer a obra dele a tempo ou fora de tempo. Eu só digo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, meu Deus. Falar que Isaías falou. Me prepare-me nessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Não sei para onde, mas me leve. Aleluia. E Deus leva. Fique de pé nesta noite, igreja, por gentileza. Aleluia.